A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de culto nessa quarta-feira. Queremos louvar a Deus por mais esse tempo precioso que temos para nos reunir em louvor, oração e adoração ao nosso Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Salmo 86. Vamos ler aqui uma porção deste Salmo, começando no versículo 1. Salmo 86. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Inclina-te, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou teu servo e em ti confio. Tu és meu Deus. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois a ti me entrego. Ó Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que te buscam. Ouve minha oração, Senhor, e atende a meu clamor. Em tempos de aflição, clamarei a ti e tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que criaste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. Ó Senhor, meu Deus, de todo o meu coração te louvarei. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor por mim. Tu me livraste das profundezas da morte. Amém, meus irmãos. Até aqui o versículo 13, irmãos. Eu quero destacar aqui primeiro o versículo 1, o versículo 2 e também eu quero ler o versículo 7. Diz assim, ó: Inclina-te, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou teu servo e em ti confio. Tu és meu Deus. Em tempos de aflição, clamarei a ti e tu me responderás. Que oração preciosa esta feita por Davi, meus irmãos. Isso vai ser um modelo para nós, um exemplo para nós, irmãos, para irmos na presença do Senhor com confiança e com a certeza que Davi expressa aqui. No tempo de aflição, eu vou clamar e o Senhor vai me responder. Esse é o desejo, a expressão de Davi na presença do Senhor, meus irmãos. E a certeza que Davi tem de um Deus que ouve e que responde às orações, e que no tempo de angústia, no tempo de aflição, Davi tinha uma certeza, ele podia clamar, ele podia buscar o Senhor. Ele podia dizer: Senhor, inclina o teu ouvido, ouve a minha oração, me protege, me responde, Senhor. Tu és fiel e eu creio, Senhor, que tu és poderoso para responder à minha oração, pois tu és fiel à sua palavra, meu Senhor. Tu és fiel à sua palavra, meu Senhor, e eu creio em ti. Davi tinha essa certeza no seu coração, meus irmãos. Por isso ele expressava toda essa confiança no Senhor, dizendo: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel à tua palavra, meu Senhor. Eu sou fiel a ti, sou teu servo. Em ti eu posso confiar, Senhor. Inclina os teus ouvidos à minha oração, Senhor, pois no tempo da angústia, no tempo da aflição, eu clamo a ti e eu sei que o Senhor me responderá, pois tu és o Deus Todo-Poderoso que tudo pode fazer. Davi tinha essa confiança, Senhor, irmãos, essa confiança no Senhor, e ele nos encoraja a termos também esta mesma confiança. Confia no Senhor, meu irmão. Confia no Senhor, meu irmão. Creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Então entrega a tua oração ao Senhor. No tempo da angústia e da aflição, clame ao Senhor.
Clame ao Senhor em oração. Importune o Senhor, incomode o Senhor em oração. Em todo o tempo, dia e noite. Pois Ele é Senhor, Ele é fiel, Ele é poderoso. E Ele está pronto para ouvir e responder às nossas orações. Então confie no Senhor, busque a face do Senhor e creia. Creia na resposta que virá. Amém, meu irmão, minha irmã. Agora vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, buscar a bênção do Senhor aqui em nosso meio. Ore junto comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite em que podemos nos reunir na Tua presença, para estarmos adorando ao Senhor, para estarmos louvando ao Senhor, para estarmos, meu Senhor, ouvindo a Tua voz através da Sua palavra, entregando a Ti, Pai, o nosso coração, depositando no Teu altar as nossas vidas, entregando ao Senhor as nossas famílias, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, por termos tamanha oportunidade de poder vir na Tua presença, poder chamá-lo de Pai, de poder orar e falar contigo, de ouvir a Tua voz. Te louvamos, meu Senhor, e a Ti entregamos a nossa oração. Depositamos em Ti a nossa confiança, meu Senhor. Queremos apresentar a Ti a vida dos nossos irmãos. Queremos apresentar a Ti a vida dos irmãos que estão, Pai, passando por situações de enfermidade. Os irmãos que passaram por procedimento cirúrgico, Pai. Clamamos a Ti pela restauração, pela pronta recuperação dos irmãos, Pai. Clamamos a Ti pela Tua mão estendida, meu Senhor, abençoando, curando, restaurando, enviando a provisão, Pai, entrando com providência na necessidade do Teu povo, abrindo portas, Pai, diante do Teu povo, meu Senhor, abençoando, Pai. Aleluia, Senhor. Nós viemos na Tua presença agora, entregamos a Ti as nossas vidas, nos colocamos agora em Teus braços, no Teu altar, meu Senhor. Nosso desejo é Te adorar, é Te louvar, é Te engrandecer e é oferecer ao Senhor um coração grato, grato, Senhor, pois Tu és o nosso Deus. Assim nós oramos, Te louvamos e bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai amado, oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor, digno do nosso louvor, da nossa adoração. Aleluia. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Vamos adorar o nosso Deus, então. Vamos cantar louvores ao Senhor. Erga a tua voz, adore o Senhor, meu irmão. Exalte o nome daquele que é digno de todo o nosso louvor e adoração. Amém. Vamos louvar o nosso Deus junto com os nossos irmãos. Adorador é tudo que eu sou.
Ouvir os testemunhos de bravos homens que
sonhos que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagre. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagre. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que teus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém, irmãos. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Aleluia. Como é bom poder adorar o nosso Senhor. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, hoje estamos no nosso culto de oração, quarta-feira.
E queremos, mais uma vez, encorajar os irmãos a estarem mantendo firme a nossa corrente de oração e estarmos também, irmãos, orando por 2 famílias da igreja. A cada quarta-feira, escolhemos 2 famílias para estarmos orando. Amém? Então hoje escolha aí 2 famílias e esteja aí durante essa próxima semana orando, intercedendo por essas vidas. Vamos estar todos juntos, em comunhão, orando uns pelos outros. Amém? Então faça isso em nome de Jesus. E agora vamos ter o nosso momento de oração em família, meus irmãos. Vamos continuar orando pelos irmãos que passaram por procedimento cirúrgico. Vamos orar pelos irmãos que estão passando por enfermidade. Vamos orar, irmãos, pelo nosso país. Vamos orar pela igreja do Senhor. Vamos orar pelos irmãos missionários. Temos muitos motivos de oração. Então reúna a sua família e vamos orar juntos agora. Amém? Oremos ao Senhor.
Amém, meus irmãos? Como é bom poder termos esse tempo sempre de oração. Hoje, quarta-feira, né? Culto de oração. E precisamos estar orando, falando com o nosso Senhor. Como é bom poder termos esse tempo de oração. Como é bom termos usado esse tempo para estarmos orando em família. E vamos continuar, irmãos, a nossa campanha de oração. Continuar firme no Senhor. Amém, meus irmãos? E agora eu convido vocês a estarmos juntos meditando na palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias primeiro no Evangelho de João. Vamos ler no capítulo 4 do Evangelho de João. E nós vamos ler a partir do versículo 23 do Evangelho de João, no capítulo 4. Amém, irmãos? Vamos para a leitura. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Até aqui, meus irmãos, o versículo 24. Vamos orar mais uma vez? Por favor, ore junto comigo. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco através dessa palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, meu Senhor. E queremos agora orar e pedir ao Senhor para que o Teu Espírito Santo fale conosco através da Sua palavra. Senhor, aquieta o nosso coração. Nos dê a Tua graça, o Teu favor. Nos dê entendimento. Espírito Santo, ilumina a nossa mente. E fala conosco, segundo a Sua vontade e para a glória do nosso Senhor Jesus. E tenhamos agora um coração totalmente voltado para o Senhor. Por isso, Pai, aquieta o nosso coração. Senhor, tira toda distração nesta hora. Embora estejamos de forma remota, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, pedimos a Ti para que não haja nenhuma distração em nossos lares, de maneira, Senhor, que possamos agora estar conectados contigo, todos nós reunidos como Sua igreja, para ouvirmos a Sua voz. Então fala conosco, te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria, irmãos, de falar sobre adoração, meus irmãos. E o texto que nós lemos aqui do Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele traz à tona este assunto. E ele diz que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou em espírito e em realidade, né? O Pai procura pessoas que os adorem desta maneira, desta forma, em espírito e em verdade. E o Senhor Jesus, ele diz, está chegando a hora, e de fato já chegou a hora em que os adoradores que o Pai procura estarão adorando o Pai desta maneira, em espírito e em verdade, em espírito e em realidade, meus irmãos. E eu gostaria de falar sobre esse assunto, um assunto de extrema importância para as nossas vidas. Porque nós precisamos entender, irmãos, e eu oro para que nessa noite possamos ouvir a voz do Senhor no nosso espírito. Não na nossa alma, não nas nossas emoções, mas no nosso espírito, meus irmãos. Pois, irmãos, há muito que tem acontecido, tem se manifestado no meio, né, dos cultos. Há muito que tem se manifestado e acontecido na área das emoções, na área da alma mesmo. E eu oro para que o Senhor fale ao nosso espírito,
não só nessa noite, mas em cada momento que nós nos reunimos. Porque é ali que a palavra do Senhor precisa penetrar e trabalhar em nossas vidas. O autor de Hebreus diz, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela penetra, ela é cortante, penetrante, como uma espada de 2 gumes. E ela penetra de tal maneira a ponto de dividir alma e espírito. Portanto, é ali naquele lugar que a palavra precisa falar ao nosso coração, meus irmãos. Não ali na alma, mas no nosso espírito. O profeta Ezequiel, quando ele está ali falando do texto muito conhecido, do Vale dos Ossos Secos, o profeta Ezequiel ali falando, sendo usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, ele fala que o Senhor nos iria tirar de nós o coração de pedra e colocar em nós um coração de carne. E ali, nesse coração de carne, o Senhor então encheria com o seu Espírito. Então tem aquele exército ali de ossos secos, um vale imenso. E quando a palavra é profetizada, ali aqueles ossos começam a se juntar e os tendões começam a crescer e a carne, então aquele corpo é formado e então o Espírito Santo ali é soprado, o Espírito do Senhor, e agora aqueles corpos ali recebem vida e é um imenso exército agora. Então é ali que o Senhor quer falar conosco, é do nosso espírito, meus irmãos. É ali que precisamos ouvir a voz do Senhor e sermos tocados pelo Senhor, sermos transformados pelo Senhor e para a glória do nosso Senhor, meus irmãos. Então a minha oração é para que o Senhor fale ao nosso coração em cada momento de culto que temos nos reunidos, para nós podermos ser esses adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, em espírito e em realidade. Quero ler também o texto que está em Lucas, meus irmãos. Lucas capítulo 3. Gostaria muito que você na sua casa acompanhasse na sua Bíblia. Eu sei que nós temos colocado os textos aqui no vídeo, mas seria muito bom você acompanhar na sua Bíblia e marcar os textos também. Então faça isso. Amém, meus irmãos? Lucas capítulo 3, no versículo 16, diz assim: João respondeu às perguntas deles, dizendo: Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. Quero ler também, meus irmãos, ainda aí no Evangelho de Lucas, agora no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, e no verso 49, diz assim: Eu vim para incendiar a terra, e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo, e estou angustiado até que ele se realize. Aqui são palavras do nosso Senhor Jesus. Lucas 12, o verso 49 e o verso 50, irmãos. O Senhor Jesus dizendo: Eu vim para incendiar a terra, incendiar, e gostaria que já estivesse em chamas. Mas antes, há um batismo que eu tenho que passar. João Batista, lá, quando ele se refere ao Senhor Jesus, ele se refere dizendo que viria alguém superior a ele.
tão superior que João não era nem capaz de desatar as suas sandálias. E este que viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. João batizava com água, o chamado batismo de arrependimento, mas o Senhor viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aqui Jesus confirma a palavra de João dizendo: eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. O Senhor Jesus está se referindo ao derramamento do Espírito Santo, a esse batismo com o Espírito Santo que viria sobre a igreja do Senhor, para incendiar, para tocar fogo, sim, mas o fogo do Espírito Santo, não o fogo que tem sido apresentado, como Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho ao altar e foram fulminados, mas o fogo do Senhor, que é incendiado por Ele próprio. E é isso que Jesus disse que faria, como fez, irmãos. Como fez lá em João, no capítulo 4, o texto que lemos, Jesus diz assim: está chegando a hora e já chegou. O Senhor Jesus está se referindo justamente a esse derramar do Espírito Santo que conduziria a igreja a uma adoração ao Pai em espírito e em verdade. Ele diz: está chegando a hora, pois o batismo que ele precisava passar estava ali para acontecer. Ele diz: mas já chegou, porque ele já estava exercendo o seu ministério para que o batismo, como está aqui dito por ele próprio, incendiar a terra, e o batismo ali referido por João, quando ele diz Espírito Santo e o fogo. Então Jesus, quando ele diz está chegando a hora, e já chegou, está chegando porque ele está a caminho da cruz, para ali na cruz do Calvário, ele consumar a obra do Senhor, com o seu sangue derramado, ele purificar um povo seu, totalmente seu, e com o azeite, o óleo do Espírito Santo, ele batizar esse povo para a realização da sua obra. Então, está chegando a hora, pois a cruz está ali adiante. E já chegou, porque ele já está ali realizando esse ministério. Mas para adorarmos ao Pai em espírito e em verdade, é necessário sermos batizados com o Espírito Santo. É necessário termos esse fogo do Espírito Santo em nós, para então adorarmos ao Pai em espírito e em realidade. O Pai procura esses adoradores. O Pai é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, meus irmãos. E nós vamos caminhar nesta direção, meus irmãos. E a palavra do Senhor, ela nos traz muitas figuras a esse respeito. Eu tenho o desejo hoje, se Deus permitir, meu desejo hoje nessa palavra é de lançar alguns fundamentos para que a gente possa estar falando mais em outros momentos, irmãos. Mas se nós olharmos a palavra do Senhor, olharmos lá para o Antigo Testamento, meus irmãos, e vemos o Senhor ali separando o seu povo, tirando o seu povo ali do Egito, meus irmãos. E quando nós olhamos ali para o livro de Êxodo, nós vemos o Senhor que ele vem ao encontro do seu povo que está cativo, está preso ali sob o domínio do faraó no Egito, cativo, escravizado. E o faraó ali é um tipo do diabo, e o Egito representa o sistema do mundo. Então a gente vê o povo de Deus ali preso e cativo, escravizado no Egito. Então quando nós lemos o livro de Êxodo, nós vemos ali, irmãos, os primeiros 18 capítulos do livro se referindo ali à ação do Senhor para libertar o seu povo do Egito. A primeira parte fala da libertação do seu povo. E ali, após ali o capítulo 19, já o capítulo 20 em diante, a gente começa a ver o Senhor falando acerca do tabernáculo,
falando acerca das leis, da sua adoração. E ali a gente começa a ver o Senhor agora falando com o povo e orientando o povo de maneira que este povo tenha comunhão com Ele, relacionamento com Ele, intimidade com Ele, meus irmãos. Então, primeiro, libertação. Segundo, comunhão, relacionamento, intimidade com o Senhor. De que maneira adoraremos a Deus se não for por meio de intimidade, de comunhão, de relacionamento, de tempo investido na sua presença, de desejo pelo Senhor, de vontade de estar com Ele? Então, meus irmãos, quando nós olhamos ali para o tabernáculo de Moisés, a gente vê ali logo na entrada do tabernáculo o altar do holocausto. Após o altar do holocausto, a bacia onde os sacerdotes ali lavavam suas mãos, lavavam seus pés para então entrar no Santo dos Santos. Então nós vemos o altar do holocausto, onde o cordeiro é sacrificado, onde o sangue é derramado, e então a bacia cheia de água, onde as mãos são lavadas e os pés são lavados, para a partir daí entrar-se no Santo dos Santos, onde ali é realizado o ofício sacerdotal, o ministério sacerdotal. E aí, o que é que o salmista diz, irmãos? Eu gostaria de ler aqui, primeiro o Salmo de número 24, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 24, diz assim, ó. Salmo 24, nós vamos ler a partir do verso 3. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Quem? Verso 4. Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Olha o que a palavra do Senhor diz, irmãos. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Verso de número 6. São esses os que te buscam e adoram em tua presença. Então, quando o povo entrava ali no pátio ali exterior, no átrio do tabernáculo, ali onde o povo podia ficar, ali era realizado o sacrifício, ali os sacerdotes estavam já oficiando o ministério sacerdotal, sacrificando ali em favor do povo. E depois eles lavavam as mãos, lavavam os pés para então entrar no Santo dos Santos. Então, quem pode permanecer em seu santo lugar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Então, quem pode oficiar diante do Senhor? Quem pode servir ao Senhor? Quem pode adorar ao Senhor? Era necessário, então, o sacrifício e o lavar, para que a partir daí eles entrassem ali no Santo dos Santos. Ao entrar no Santo dos Santos, ali tinha a mesa com o candeeiro, com os pães da proposição, tinha o altar do incenso também ali na mesa, ali no Santo dos Santos, e ali os sacerdotes entravam, e ali eles realizavam o serviço sacerdotal também. E aí, eu quero também ler o Salmo 15 agora, meus irmãos. Vamos ler o Salmo 15. Salmo 15 diz assim: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor. E cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Então olha o que o salmista diz: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra. Então aqueles
sacerdotes entravam no Santo dos Santos. Agora, lá no Santo dos Santos há o candeeiro. O candeeiro, ele ilumina aquela área. Por quê, irmãos? O átrio, o pátio exterior, ele não tinha cobertura. Portanto, ele recebia a luz natural. Mas o Santo dos Santos era coberto. Haviam cortinas que cobriam todo o Santo dos Santos. Então, ali dentro, a luz que iluminava ali era a luz do candeeiro, que precisava estar aceso o tempo inteiro. A luz precisava brilhar ali dentro, irmãos. E os sacerdotes, eles precisavam manter esse candeeiro aceso. Então eles precisavam estar sempre cortando os pavios ali que estavam já queimados. E eles precisavam estar sempre abastecendo o candeeiro com o azeite, que era o combustível que fazia o candeeiro queimar. Combustível que fazia o candeeiro arder, meus irmãos. E os sacerdotes, eles também tinham um instrumento em que eles usavam para desobstruir os canais por onde o azeite fluía para servir de combustível para os pavios, pois o candeeiro era composto por 7 pavios. Então os sacerdotes, eles tinham essa função também de estar ali mantendo o candeeiro aceso. O candeeiro era a luz que iluminava aquele santo lugar. O santo, a segunda parte ali do tabernáculo, irmãos. Ali o sacerdote estava oficiando já o seu ministério. Mas olha o percurso que ele vinha já percorrendo. O altar do holocausto, a bacia de bronze onde ele lavava as mãos, ao entrar no Santo dos Santos, mãos e pés limpos, e ali dentro mantendo o candeeiro aceso. Quando nós vemos lá em Apocalipse o Senhor se referindo aos 7 candeeiros, o Senhor afirma que os 7 candeeiros são as 7 igrejas do Senhor. Então entendemos que esse candeeiro é a igreja do Senhor. Somos nós que precisamos estar brilhando. Como o Senhor disse, vocês são sal e luz. E nós precisamos estar brilhando. Mas para nós brilharmos, precisamos ter o azeite. E esse azeite é a unção do Espírito Santo sobre nós, que faz arder essa luz do Senhor em nossas vidas, para que o mundo veja, para que o mundo seja iluminado, meus irmãos. Mas, irmãos, depois do santo lugar havia o santíssimo lugar, em que somente o sumo sacerdote poderia entrar ali. Mas, irmãos, no santíssimo lugar só tinha ali a Arca da Aliança. O santíssimo lugar, ele era dentro do Santo dos Santos e ele era também coberto. Não havia ali a luz do candeeiro, não havia ali a luz natural, mas no santíssimo lugar só havia a glória de Deus para iluminar aquele lugar. O santíssimo lugar era iluminado pela Shekinah de Deus, pela glória de Deus que enchia aquele lugar, meus irmãos. E é ali em que nós precisamos chegar para adorarmos ao Senhor, para ministrarmos na presença do Senhor, meus irmãos. Para estarmos ali diante da glória de Deus, meus irmãos. Como servos do Senhor, como adoradores do Senhor, que o adoram em espírito e em realidade, em espírito e em verdade na sua presença, meus irmãos. E quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus e olhamos para o seu ministério ali, meus irmãos, nós percebemos a maneira como o Senhor caminhou, realizando o seu ministério, o seu ofício sacerdotal, meus irmãos, para que este batismo com o Espírito Santo pudesse se manifestar em nossas vidas, na vida da igreja do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de lançar esse fundamento hoje, para a gente começar a pensar acerca desse tema, o tema da adoração. Eu queria que você pensasse junto comigo, meus irmãos, porque
Nós estamos falando aqui de um lugar onde a glória de Deus era a luz que emanava naquele lugar, que iluminava aquele lugar. E era ali que o Senhor estava, habitando ali. E ali a sua glória enchia todo aquele lugar. Aleluia, irmãos. De que maneira devemos adorar o nosso Senhor? De que maneira, irmãos? É aqui no átrio? É aqui na parte externa e exterior? É ali onde o santo lugar, onde os sacerdotes estão? Ou é lá no mais profundo, lá no nosso espírito, onde a glória de Deus precisa brilhar, onde o Espírito Santo de Deus precisa brilhar com intensidade, poderosamente em nossas vidas, para nos conduzir em adoração ao Pai, perfeitamente em espírito e em verdade. E quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, nós vemos esta adoração profunda, perfeita. E Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, né, um texto que nós já citamos muitas vezes, um texto que eu gosto muito, que é 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 18, que diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, né, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Irmãos, refletir a glória do Senhor é como se nós estivéssemos ali diante de um espelho e nós, ao olharmos aquele espelho, nós estamos vendo a glória do Senhor, porque essa glória do Senhor está se manifestando de dentro de nós. Que esse é o propósito do Senhor, meus irmãos. O propósito do Senhor é nos transformar na imagem do seu Filho amado. Sermos parecidos com o Senhor Jesus, semelhantes a Ele. Caminharmos como Ele, olharmos como Ele, pensarmos como Ele. Esse é o propósito do Senhor. O Senhor Jesus, Ele veio como unigênito do Pai, mas após morrer, ressuscitar ali na cruz, tornou-se o primogênito de muitos irmãos. Pois o Pai deseja, irmãos, uma família de muitos filhos e uma noiva para o seu filho e uma habitação para o seu Espírito, o Espírito Santo. Então, muitos filhos para um pai, uma noiva para um noivo e uma habitação para o Espírito Santo. É o propósito do Pai. Por isso Ele deseja nos transformar. Por isso nós precisamos trilhar esse caminho, passando pelo altar do holocausto, pela bacia de bronze, passando pelo Santo dos Santos e pela morte e o sacrifício do Senhor. Com este véu removido, entrarmos no Santíssimo Lugar, para estarmos ali na presença do Senhor, adorando em espírito e em verdade. Mas é necessário percorrer este caminho, meus irmãos. E esse caminho não é um caminho fácil, mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nós para nos ajudar. Porque para sermos adoradores, em espírito e em verdade, precisamos caminhar até este lugar mais profundo, para ali estarmos adorando ao Senhor. O nosso Senhor Jesus, meus irmãos, Ele caminhava na presença do Senhor. E o nosso Senhor Jesus, Ele via a face do Pai. Pois Ele e o Pai eram um, como Ele mesmo diz, eu e o Pai, nós somos um. Então Jesus, Ele estava ali, na presença do Pai, vendo a face do Pai, conversando com o Pai. Quando Ele separava aqueles tempos, passava a madrugada orando ao Senhor. Mas Jesus também estava fazendo a vontade do Pai. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava trilhando um caminho, meus irmãos. Enquanto Ele estava ali vendo a face do Pai, na presença do Pai, Ele também estava ali por outro lado como servo, fazendo a vontade do Pai. Essa era a comida do Senhor. Aí, irmãos, eu quero destacar um ponto dentro desse caminho que nós temos que percorrer para
adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Esse é o ponto que eu quero destacar nessa mensagem de hoje, meus irmãos. E depois nós vamos estar falando sobre outras questões. Mas o Senhor estava ali, na face do Pai. E estava ali caminhando, servindo ao Pai, fazendo a vontade do Pai. Mas aí há um momento, irmãos. Observe que nós lemos o texto de Lucas, no capítulo 12, em que o Senhor fala, que ele desejaria, que esse fogo já estivesse queimando, já estivesse ardendo, que o mundo já estivesse em chamas. Mas era necessário um batismo, e ele estava angustiado, até que esse batismo acontecesse. Lucas capítulo 12, verso 49 e 50 que lemos. E quando o Senhor Jesus ele entra ali no Getsêmani, o texto também diz que ele estava angustiado. Havia uma angústia no Senhor. Então a mesma palavra usada aqui, nesse texto que lemos para se referir à angústia, é a mesma palavra ali também usada no Getsêmani. Angústia, meus irmãos. Agora, o que é que provocava essa angústia no Senhor, meus irmãos? O que provocava essa angústia no Senhor é que chegaria um momento em que o Senhor não poderia mais ver a face do Pai, meus irmãos. Ele não poderia mais ver a face do Pai. O Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, ele suportava tudo. Ele suportava facilmente a traição de Judas. Ele suportava facilmente a negação de Pedro. Ele suportava facilmente o abandono de todos os seus discípulos ali. Mas o Senhor Jesus não poderia jamais, a alma dele, ele estava tão angustiado ali, o espírito tão angustiado, que ele não poderia suportar o fato de que o Pai viraria o rosto para ele. Como ele mesmo clamou ali na cruz, ele disse: meu Pai, Deus meu, por que me desamparastes? Ali na cruz o Senhor clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali o Pai precisaria dar as costas para o Filho. Porque o Filho estaria ali, sobrecarregado com os nossos pecados. Os nossos pecados estariam sobre os seus ombros. E ali então, aquele que viu a face, andou com o Pai, aquele que ouviu o Pai dizer: este é o meu Filho em que eu me comprazo, que me dá alegria, que me dá prazer, agora estaria ali, vendo o Pai dar as costas para ele. Isso angustiava o Senhor. Mas ali no Getsêmani, meus irmãos, o Senhor Jesus ele tinha que abrir mão de ver ali a face do Pai, para servir ao Pai, para fazer a vontade do Pai, para cumprir o desejo do Pai, para realizar a obra que o Pai lhe incumbiu de fazer, para realizar a salvação, o perdão dos nossos pecados, para que tivéssemos vida eterna na presença do Senhor. Então, para que Jesus pudesse cumprir com esse desejo do Pai, era necessário que ele deixasse de estar ali vendo a face do Pai, para cumprir com a vontade do Pai. Ali Jesus escolheu servir ao Pai, cumprir a vontade do Pai, realizar a obra do Senhor, para que fôssemos salvos. E ele pagou um alto preço para que a vontade do Pai se cumprisse. Então eu te pergunto, meus irmãos, de que maneira devemos adorar o nosso Senhor? De que maneira devemos adorar o nosso Senhor? Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para nós meditarmos, meus irmãos. Davi, lá no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 24, meus irmãos, o rei Davi, deixa eu ler esse texto para a gente. Lá em 2 Samuel, no capítulo 24, irmãos,
quando Davi deseja construir um altar, e ele precisa adquirir a eira ali de Araúna. E Araúna diz assim: não, Senhor, não, Davi, eu te dou. E Davi diz para ele no versículo, deixa eu procurar o versículo aqui, irmãos. Versículo 24, 2 Samuel 24, versículo 24. O rei Davi responde para Araúna: não, faço questão de pagar por tudo. Está lá, 2 Samuel 24, 24. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custaram. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi disse: não vou oferecer ao Senhor sacrifício, adoração, holocausto que não me custe nada. O Senhor Jesus pagou um alto preço para realizar a vontade do Pai, para realizar a salvação de nossas vidas. De que maneira devemos adorar o Pai? Em espírito e em verdade e em realidade, meus irmãos. Eu convido você a meditar nesta primeira porção que nós iremos meditar nos próximos dias, se Deus assim permitir. Nos próximos cultos também falaremos do assunto. Mas eu quero convidar você a meditar nesta primeira porção. Vamos orar. Vamos orar, meus irmãos. Convido você a fechar seus olhos, a orar junto comigo nessa hora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós ouvimos a Tua palavra, meu Senhor, e queremos ouvir mais de Ti. Então pedimos ao Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco. Continua revelando mais da Tua palavra ao nosso coração. Ó Senhor, nos ensina, nos orienta e encontra em nós estes adoradores que o Senhor deseja. Meu Pai, continua falando ao nosso coração. Continua falando ao coração do Teu povo, da Tua igreja. Eu oro a Ti, meu Senhor, e Te agradeço por esse tempo que tivemos nesta noite. Que a Sua palavra continue falando ao nosso coração. Que a Tua bênção se derrame sobre a vida da Sua igreja e do Teu povo. Que o Senhor nos encontre assim, verdadeiros adoradores. Esse é o desejo do nosso coração. Que paguemos o preço necessário para adorarmos ao Senhor. Para vivermos na Tua presença. Em espírito e em verdade. Toma a Tua igreja para Ti, Pai. Usa o Teu povo. Abençoa o Teu povo. É o que eu Te peço, meu Senhor. E oro em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada uma de nossas famílias, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Que o Senhor Jesus continue falando ao meu e ao seu coração. Uma noite abençoada para todos na presença do Senhor. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.